Quero saudar a todos com a paz do Senhor, pedir a permissão para entrar no seu lar, na sua casa, nesta noite de sexta-feira, um dia abençoadíssimo por Deus. E é sempre um prazer estar falando-vos das coisas de Deus, das coisas celestiais, das coisas que mudam situações, das coisas que enobrecem a alma, das coisas que enriquecem nossa vida espiritual cada vez mais. Momento de gratidão a Deus. Aqui, esse que vos fala é o pastor Daniel Florencio, da De Valquíria, e nós estamos aqui unidos na presença de Deus, pedindo a graça do Senhor sobre cada um de nós. Esta noite afável, maravilhosa, uma noite abençoada por nosso Deus. Então é possível a gente estar falando das coisas celestiais, porque das terrenas nós já estamos exaustivos e até, como diz, a maioria estressados de tantas más notícias, de tantas coisas ruins que aparecem na mídia. E agora é um momento especial para você, para a gente, para nós. Estamos dedicando esses minutos, já de ser poucos minutos, porque nós temos muito tempo durante o dia, mas a gente reserva esse minuto gratificante a Deus para estar na presença do Senhor. Eu quero ler nesse instante e deixar uma palavra ao seu coração, uma palavra ao nosso coração nesta noite, que se encontra na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 até o 4, que diz assim, a temática da leitura diz o seguinte: os que o cristão deve fazer, o que o cristão deve fazer. Exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4 e último nesta prédica. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos manifestareis com Ele em glória. Interessante notar que esta epístola, ela é bastante lida, ela é conhecida. É uma das igrejas que Paulo nunca esteve presente. E ela nos faz lembrar tantas coisas boas para a nossa vida. Então, a gente tem muitas lições a aprender com Paulo também nessa epístola. Podemos dizer o seguinte: tire o principal líder da equipe e ela se desorganizará. Interrompa a linha de combustível e o carro não funcionará. Tire o aparelho elétrico da tomada e ele não terá energia. Seja na liderança, na força, ou na vida, ou na comunhão aos essenciais. Importante que Paulo escreve esta carta, ele sendo o seu autor, com certeza, com o propósito do seguinte: combater os erros na igreja e mostrar que os crentes têm tudo o que precisam em Cristo Jesus. Toda palavra tem um emissor e tem o destinatário. O emissor aqui é o apóstolo São Paulo, uma grandeza de pessoa, um grande homem de Deus. E ele destina essa carta à igreja em Colossos, uma cidade da Ásia Menor. E todos os crentes em todos os lugares, quando ele escreveu essa carta, foi numa data aproximadamente 60 anos antes de Cristo, durante a prisão em Roma. Paulo nunca tinha visitado Colossos.
Evidentemente, a igreja havia sido formada por Epáfras, grande discípulo de Paulo, e outros crentes, porque ninguém faz nada sozinho. Temos que sempre contar com aqueles bondosos, maravilhosos, que sempre nos ajudam. Isto é uma grande realidade bíblica e divina. E outros crentes que se converteram durante as viagens missionárias de Paulo. A igreja, porém, havia sofrido uma infiltração do relativismo religioso, com alguns crentes tentando combinar elementos do paganismo e da filosofia secular com a doutrina cristã. Aí Paulo confronta esses falsos ensinos e afirma a suficiência de Cristo. Nós temos 2 versículos chaves aqui nesta epístola. Toda epístola tem os seus versículos chaves. No capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: esses são os 2 versículos chaves da epístola de Paulo a Colossos. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestades. Porém, nós temos que sermos relativos, objetivos, sinceros, honestos, verdadeiros, que é uma das grandes qualidades do cristianismo. E Paulo começa dizendo assim no capítulo 3, portanto, vírgula, portanto. Quando ele disse aqui, portanto, é que ele estava interessado em dizer alguma coisa para os queridos irmãos lá em Colossos. E ele diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, guarde bem este vocábulo, esta sílaba, essa palavra, aliás, se já ressuscitaste com Cristo. É evidente que Paulo expôs as razões erradas para a abnegação. Nesse capítulo 3, ele explica o verdadeiro comportamento cristão, revestimos-nos de nosso novo ser, aceitando a Cristo e considerando a natureza terrena como morta. Isto é forte, né? Para você, meu ouvinte que está aí, natureza terrena como morta. Que coisa linda, que milagre esse na vida do ser humano. Natureza humana morta. O que quer dizer isto? Quer dizer que é a mudança do nosso comportamento moral e ético ao deixarmos que Cristo viva dentro de nós, moldando-nos de acordo com aquilo que devemos ser. Isto é muito importante. Com aquilo que devemos ser. Guarde bem esta frase. Com aquilo que devemos ser. E Paulo, ele encerra aqui o versículo 1 dizendo: onde Cristo está assentado à direita, à destra de Deus. Buscar as coisas do alto significa se esforçar para colocar as prioridades do céu na prática real, na prática diária, na prática cotidiana da nossa vida. Coisa maravilhosa essa expressão. Eu amo muito essa expressão de Paulo. Pensar nas coisas do alto. O que significa pensar nas coisas do alto? Vejamos. Significa concentrar-se no eterno ao invés do temporal. Porque o temporal passa. Tudo passa. Tudo passa. Tudo realmente nesta vida passa.
Então que nós somos alicerçados na palavra de Deus. Porque Deus, Ele é eterno. Ele é o eterno passado, o eterno presente e o eterno futuro. Tá? Para Deus não tem início e nem fim. Ele é o primeiro e Ele é o último. A primeira palavra é de Deus e a última palavra também é dele. Que coisa maravilhosa essa expressão do apóstolo São Paulo. Veja Filipenses capítulo 4, versículo 7, o que nos diz esta palavra. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como é bom guardar alguma coisa. E se você quiser guardar alguma coisa, guarde coisas boas. Guarda o coração e guarda os teus sentimentos. Lá em Provérbios 4, 23 diz assim: e de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Glórias a Deus por isso. O Espírito Santo é aquele que nos exorta, que nos ensina, que nos consola. Ele é Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele pode direcionar os nossos objetivos cada vez mais para a presença do Senhor, a presença de Deus. Aleluia. E em Colossenses capítulo 3, versículo 15, veja a expressão no contexto de Paulo. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Versículo 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha, que profundidade, que sabedoria, que conhecimento, que revelação profunda do apóstolo São Paulo. Veja bem, a expressão porque já estás mortos, no versículo 3, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, porque já estás mortos. Lembre da natureza morta, da natureza terrena morta. E agora essa repetição, porque já estás. Não é que você é morto. O verbo ser é uma coisa, o verbo estar é outro. Estar é você estar hoje e amanhã não estar mais. Agora, quando eu sou é porque as coisas dificilmente vai mudar. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Muito bem, mas a palavra que Paulo nos ensina é uma coisa específica. Aqueles que querem viver a vida eterna, a vida com Deus. É importante notar que a expressão porque já estás mortos significa que, como uma pessoa morta, não devemos cobiçar as coisas deste mundo. Como uma pessoa morta, não devemos cobiçar as coisas deste mundo. O verdadeiro lar do cristão está onde Cristo vive. O verdadeiro lar está no lugar onde Jesus mora, onde Jesus habita. Vamos ver no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 1 e 2, o que nos diz a expressão: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for, a mais correta seria dizer: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavra de Jesus. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta verdade, ela nos
dá uma perspectiva. Esta palavra nos dá uma perspectiva de quê? Diferente sobre a nossa vida na Terra. Devemos encarar a vida sob a perspectiva de Deus, procurando fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus. Que coisa linda eu vejo nisso. Procurando fazer a vontade de Deus. Esse é o antídoto para o materialismo. Os materialistas não gostam disso, de forma alguma. Os gnósticos, né, e outras linhas que nós conhecemos, não gostam disso. Querem acumular riquezas aqui, prosperar aqui, tudo que é no tocante ao futuro, ao eterno, ao céu, a morar com Deus, fere o seu ensejo, as suas diretrizes. Portanto, nós, quando assumimos a mesma visão que Deus tem em relação a eles, quanto mais considerarmos o mundo ao nosso redor, de acordo com a perspectiva de Deus, maior será a nossa harmonia com Deus, com Ele. Não devemos estar demasiadamente apegados àquilo que é apenas temporal, material, terreno, temporário. Mas é assim, o que significa a vida de um crente estar? O que significa a vida de um crente estar? Abro aspas. Oculta juntamente com Cristo, ou escondida com Cristo. O que significa isso? O termo escondida significa oculta e segura. Eu lembrei-me agora do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo. Esconderijo é lugar seguro. Esconderijo é lugar que ninguém te encontra. Alguém pode falar de você, falar mal, ou mesmo falar bem, tá? Ninguém está obrigado a essas duas opções, ou falar bem ou falar mal, não. Mas é assim, às vezes alguém te deseja mal, quer te lançar maldições, infelicidade, mas não adianta. Por quê? Porque aquilo que Deus abençoou, eu e você somos tremendamente abençoados por Deus. Ninguém jamais nos amaldiçoará. Como diz o Salmo, nem praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glórias a Deus por isso. Mas tu não serás atingido. Você está com medo de quê? Coronavírus? De língua venenosa? De palavras de maldição? De acusação de mentiras contra você? De blasfêmias, calúnias? Não tenha medo não, que isso nunca jamais vai te apegar. A Bíblia também diz que nenhuma maldição pegará sem causa, sem causa. Eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Glórias a Deus. Como diz o Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Maravilhas. Continuando, quanto mais considerarmos o mundo ao nosso redor. Jesus disse assim: só em mim tem as paz, mas no mundo passai sua aflição, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em outro lugar ele diz assim: e vós vencereis. Vós vencereis. Ter uma vida oculta e segura
Essa não é apenas uma esperança futura, mas um fato realizado no presente. Isto é para hoje, meu irmão, meu amigo, meu ouvinte. Isto é para hoje, tá? É para mim, é para você, é para todos os seres humanos que querem viver uma vida com Deus, que tem uma vida escondida em Deus, que ninguém vai te atingir de forma alguma. Isso é uma grande realidade, uma grande verdade. Nosso serviço e conduta não nos trazem a salvação como um pagamento. Nossa vida e conduta não nos traz a salvação como um pagamento, não. Não é. Para ser salvo, ninguém vai pagar. Paulo escreve aos Efésios. Que profundidade de Paulo. Capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, conforme ou mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Versículo 9, né? Completa. Não vem das obras, daquilo que você faz, daquilo que você sabe fazer, ou bem, ou um pouquinho para Deus. Para que ninguém bata no peito e segura aí, queira ser melhor do que o outro, de forma alguma. Vamos aprender este ponto de vista bíblico, cristocêntrico e divino, em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrando, mas queremos dizer mais a você, né? Tenha certeza de sua salvação e viva cada dia para Cristo. Cada dia para Cristo. Eu encerro aqui no versículo 4 dizendo o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então, aí tem uma vírgula. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Coisa, que profundidade. Cristo nos dá o poder para vivermos para Ele agora e também nos dá esperança para o futuro. Sabe, você entende isso? Viver para Cristo agora, hoje. Aproveitar a minha vida, o tempo, porque o tempo é curto, a vida de um homem, de um ser humano é curto aqui na terra. Mas aqui nos diz o seguinte: Cristo nos dá poder para vivermos para Ele agora e também nos dá esperança para o futuro. Paulo escreve lá no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios: se esperássemos Cristo somente nessa vida, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Viver aqui somente para Cristo? Não. Eu penso no meu futuro, na minha eternidade, na vida além da morte, que ela não termina. Maravilha. Ele voltará. Cristo voltará a qualquer momento. Aliás, o mundo está se preparando para a volta de Cristo. E está se preparando dentro dos trâmites da vontade de Deus, da visão divina, da onisciência de Deus. Deus está preparando o mundo. Veja os acontecimentos, que são os acontecimentos finais que estamos vivendo. Eu quero encerrar aqui dizendo que Ele voltará, glória, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No restante desse capítulo, Paulo explica como os cristãos devem agir agora, a fim de estarem preparados para a volta de Cristo. Ok, meu irmão? Finalizo dizendo para você que você é feliz, que você serve a Deus. Seja a igreja que você congregar, adorar ao Senhor, independente da placa, tá? Porque se placa fosse coisa boa, não ficaria do lado de fora do templo do santuário. Não ficaria. Ficaria da parte de dentro. Mas quem vai salvar você é Cristo. E não a denominação que você congrega. Quem vai salvar você é o sacrifício, a expiação do Calvário por Jesus. Seja feliz. Deus abençoe você. Grande abraço. Ótimo final de semana para você e para a sua vida. Deus abençoe sua família, seus filhos, esposa, marido, aqueles parentes que você ora para voltarem para Jesus. Diga para ele que Deus é maravilhoso, Deus é fiel. E vamos aguardar as grandes maravilhas e bênçãos que Deus prometeu em Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 3, que diz o seguinte, eu vou ler na íntegra para você, né?
A gente ali sabe de cor, mas vamos ler bem na íntegra para você. Para finalizarmos aqui, dizendo. Veja o 1, 2 e 3, para encerrar. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja bem, 3 verbos importantes. Ele disse assim: eu far-te-ei, abençoar-te-ei e engrandecerei, e tu serás uma bênção. Finalmente, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu digo, amém.